Em mais de 200 culturas ao redor do mundo, existe a mesma história. Um grande dilúvio destruiu a humanidade. Culturas sem nenhum contato entre si. Os gregos tinham Deucalião, os hindus tinham Manu, os maias tinham o Popol Vuh, os sumérios tinham Utnapishtim. A mesma história em todos os lugares. Isso não é coincidência religiosa, é uma questão científica. O que aconteceu para deixar essa memória em cada canto do planeta ao mesmo tempo? A geologia responde com dados perturbadores. Houve elevação catastrófica do nível do mar há 11.600 anos, exatamente na época de Göbekli Tepe. O nível do mar subiu 120 metros nos últimos 20.000 anos. Cidades inteiras que existiam na costa estão hoje submersas. Mal começamos a procurá-las. Esta é a história do dilúvio universal, não como mito religioso, mas como evento geológico real, com consequências que ainda não compreendemos completamente. Prepare-se para questionar onde a civilização humana realmente começou e o que pode estar esperando por nós no fundo do oceano agora. Bem-vindo à história que está debaixo d'água, literalmente, e que a ciência está finalmente começando a encontrar. O último período glacial terminou há 12.000 anos. O gelo que cobria 1/3 da Terra começou a derreter, e o resultado foi catastrófico para as costas. A elevação do mar não foi gradual. Houve pulsos, períodos de elevação rápida e catastrófica. Os geólogos chamam de meltwater pulses. O maior pulso ocorreu entre 14.600 e 14.300 anos atrás. O mar subiu 20 metros em menos de 500 anos. Uma catástrofe na escala da vida humana. 8.200 anos atrás, um lago glacial gigante rompeu e despejou no Atlântico Norte. O clima global mudou abruptamente por séculos. Há 7.600 anos, o Mar Negro era um lago de água doce. A elevação do Mediterrâneo rompeu o Bósforo e inundou uma área do tamanho da Flórida. Ballard e Ryan propuseram que esse evento do Mar Negro é a origem do dilúvio bíblico. Encontraram evidências de habitação humana no fundo do mar. No fundo do Mar Negro não há oxigênio, a madeira não apodrece. Barcos e estruturas de 7.000 anos preservados, como se o tempo tivesse parado. Havia pessoas vivendo onde hoje é o Mar Negro. Foram expulsas pela inundação. Elas contaram essa história, e ela sobreviveu até hoje. Mas o Mar Negro é exemplo local. A pergunta maior: havia civilizações em outras costas também engolidas pelo mar sem deixar registros na Terra? A plataforma continental tem 130 metros de profundidade em média. Toda essa área estava acima do nível do mar há 12.000 anos. Estava habitável. Se essa história está te perturbando, se inscreva no canal História Enterrada e ative o sininho. Toda semana uma nova camada é removida. Isso significa que a humanidade perdeu 27 milhões de quilômetros quadrados de terra habitável, uma área maior que a África. Agora está no fundo do mar. As regiões mais afetadas eram as mais habitáveis: planícies costeiras férteis, deltas de rios, áreas próximas ao mar, os melhores lugares para fundar civilizações. O Sudeste Asiático perdeu o dobro de sua área atual. Os arqueólogos chamam de Sundaland esse continente perdido. Era maior que a Índia. Em 2002, mergulhadores encontraram estruturas arquitetônicas a 40 metros no Golfo de Cambai, na Índia. Colunas, muros, artefatos, com 9.500 anos de idade. O governo indiano anunciou como a civilização mais antiga do mundo. A arqueologia pediu mais evidências. O debate continua vivo e acalorado até hoje. No Japão, a estrutura de Yonaguni tem degraus, plataformas e ângulos retos perturbadores, descoberta em 1986. Natural ou artificial? Ainda sem consenso. Em Cuba, estruturas a 600 metros de profundidade, formas que lembram pirâmides e ruas. O projeto foi abandonado por falta de financiamento. A Pedra de Bimini,
Blocos calcários alinhados nas Bahamas a 5 metros de profundidade têm meio quilômetro de comprimento. Descoberta em 1968. Para alguns é Atlântida, para a geologia convencional é formação natural. Edgar Cayce previu a descoberta de Bimini em 1930, 40 anos antes. Mapeamos melhor a superfície de Marte do que o fundo dos nossos oceanos. Procuramos civilizações perdidas enquanto ignoramos 80% do nosso próprio planeta. Apenas 20% do fundo oceânico foi mapeado com resolução suficiente para detectar estruturas. Estamos procurando civilizações perdidas no lugar errado. Graham Hancock passou décadas mergulhando em sítios submersos. Sua tese é que houve uma civilização avançada destruída pelo dilúvio. A academia discorda. A arqueologia convencional busca evidências na Terra. Mas se as civilizações mais antigas ficavam nas costas, estamos procurando no lugar completamente errado. A arqueologia subaquática é jovem, cara e difícil. Temos pouquíssimo financiamento para explorar o território que mais provavelmente esconde nossas origens. Sonares de alta resolução, drones autônomos e inteligência artificial estão mapeando o fundo oceânico em detalhes sem precedentes. A janela está abrindo. Nos próximos 20 anos, mapearemos o fundo oceânico com a mesma resolução das superfícies terrestres. O que encontraremos pode reescrever a história humana. Mas havia um evento ainda mais catastrófico acontecendo nessa mesma época. Algo que chegou do céu e que explica a escala global do dilúvio. Em 2018, 63 cientistas publicaram evidências de impacto de cometa na Terra há 11.600 anos. Ficou conhecido como a Younger Dias Impact Hypothesis. Não foi uma única rocha. Foi uma chuva de fragmentos cobrindo a América do Norte, Europa e partes da Ásia. Em questão de horas, tudo mudou. A temperatura caiu 15 graus. As geleiras pararam de derreter e depois reiniciaram de forma ainda mais abrupta. O maior pulso de elevação do mar resultou. Nanodiamantes, esferas de vidro e platina foram encontrados em 50 sítios arqueológicos ao redor do mundo. Materiais que só se formam em impacto cósmico. Em Göbekli Tepe, a coluna do abutre pode ser um registro desse impacto. Animais representando constelações no momento exato do evento cósmico. Se correto, os construtores de Göbekli Tepe viveram o impacto e o registraram em pedra, para que gerações futuras soubessem o que havia acontecido. O impacto causou incêndios globais, tsunamis e colapso de geleiras, em escala de meses a anos. Uma extinção quase completa da megafauna terrestre. Mamutes, tigres dentes de sabre, preguiças gigantes desapareceram nessa época. Em todos os continentes ao mesmo tempo, uma extinção sincronizada globalmente. A análise genética mostra redução drástica da diversidade humana nesse período. A população global foi severamente reduzida. Sobrevivemos, por muito pouco. Sobrevivemos, com memória de algo tão catastrófico que passou de geração em geração por milênios, sem escrita, apenas pela voz humana. Essa memória virou história, virou mito, virou religião e chegou até você nas páginas de todos os livros sagrados de todas as culturas do mundo. Se esse vídeo mudou como você vê essas histórias, deixa o like, compartilha e se inscreva no canal História Enterrada. Toda semana, uma nova camada. O dilúvio aconteceu. A geologia confirma inundações catastróficas entre 14.000 e 7.000 anos atrás. O debate não é se ocorreu, é o que afundou. O debate é se havia civilizações avançadas nessas costas cuja perda criou a lacuna na história humana que ainda não conseguimos explicar. O dilúvio nos ensina que a humanidade é mais frágil do que imagina e mais resiliente também. Cada catástrofe foi seguida de recomeço. Em cada catástrofe fizemos a mesma coisa, contamos a história para que não fosse esquecida. Essa é a resistência mais humana que existe. As histórias de dilúvio não são mitos primitivos, são arquivos, registros de memória coletiva de evento tão traumático que nenhuma cultura conseguiu esquecer. Se há civilizações submersas esperando ser encontradas,
E há evidências crescentes de que sim, o dilúvio não foi fim, foi começo de outra história. A nossa história, de quem sobreviveu, recomeçou e construiu novamente, e esqueceu de onde veio, mas nunca esqueceu completamente. Cada vez que alguém conta a história do dilúvio, em qualquer cultura, em qualquer língua, está carregando uma memória de 12.000 anos. A tecnologia que vai revelar essas civilizações submersas já existe. Falta apenas vontade política e financiamento científico para usá-la sistematicamente. Dentro de uma geração, teremos o mapa completo do fundo oceânico. Saberemos finalmente se há cidades submersas, se o dilúvio apagou uma civilização. E quando essa resposta chegar, e ela vai chegar, vai mudar para sempre a forma como a humanidade entende sua própria história. No Oriente Médio, análises de solo mostram camadas de sedimento de inundação massiva entre 5.000 e 7.000 anos atrás. Leonard Woolley escavou Ur em 1929 e encontrou camada de argila pura de 3 metros, depositada por inundação, separando 2 períodos de ocupação. Abaixo da camada havia cerâmica de alta qualidade. Acima, cerâmica mais grosseira. A inundação interrompeu uma civilização mais avançada. Isso sugere que o dilúvio não foi apenas destruição, foi um reset, um ponto zero a partir do qual a humanidade teve que reconstruir do início. As lendas descrevem um único homem que preservou o conhecimento. A arca não guardava apenas animais, guardava o saber de uma civilização. Na tradição hindu, Manu foi avisado para construir um barco. Salvou as escrituras sagradas, os Vedas, antes de tudo ser destruído. Isso é coerente com a transmissão de conhecimento pré-escrita. A história mais importante precisava ter um guardião designado e treinado. O que torna o dilúvio diferente de outros mitos é a especificidade. Números de dias, geografias, nomes de montanhas, detalhes demais para a pura imaginação. A montanha onde a arca pousou, o Monte Ararat, na Armênia, é geologicamente consistente com refúgio durante a inundação da planície mesopotâmica. Expedições ao Monte Ararat encontraram madeira carbonizada e estruturas que alguns interpretam como restos da arca. A maioria dos cientistas permanece cético. Seja o que for que aconteceu em detalhes, uma coisa é certa. Algo catastrófico atingiu a humanidade há 12.000 anos e nos moldou para sempre.